Salve, salve, nações do Celeste, sou o David Reis do blog Vai Cruzeiro, fazendo um vídeo aqui sabadão no carro aqui, tá rolando a faxina lá em casa. Aproveita, já se inscreva, comente, compartilhe, deixa aí seu like e bora pro vídeo. Vou trazer aqui uma resenha sobre o Rômulo, novo contratado do Cruzeiro. Sei que eu tô atrasado na notícia, já saiu em todas as mídias e canais do Cruzeiro, mas vamos resenhar sobre o Rômulo. 33 anos, uma longa história no futebol italiano, jogou aqui no Cruzeiro há mais de 10 anos atrás, jogava como lateral, saiu do Cruzeiro, foi para o Atlético Paranaense, e do Atlético Paranaense foi para o futebol italiano. Passou por vários times, né? O último time dele foi o Brescia, da Itália, aquele mesmo que tinha o Balotelli. Ele não joga desde junho de 2020, para ser bem exato, mais de 7 meses que não joga. Passou por Verona, passou por Gênova, passou por Fiorentina, passou por Juventus, passou por Lazio também. É um cara que entendeu o tipo de jogo italiano, né? O jogo de pegada e transição rápida. Por ter sido lateral por muito tempo, ele se adaptou a ser um meio de campo moderno, um cara que morde, que marca bem, sabe fazer uma cobertura da lateral, mas também sabe atacar, sabe sair em velocidade, sabe entrar na transição ofensiva com velocidade, ocupar aquele espaço ali entre os zagueiros, ser aquele cara surpresa, como a gente fala, ou conseguir participar da linha ofensiva e liberar um espaço para um atacante, para um lateral chegar, para um meia chegar para poder fazer uma tabela, fazer uma virada de jogo. Então é um cara bem interessante, só que a gente tem que entender o estilo de jogo do Rômulo. Vou deixar algumas estatísticas dele aqui na tela e no final do vídeo vou deixar alguns vídeos de alguns lances do Rômulo para você poder entender como é que ele joga. Mas de primeira já respondo uma pergunta que muita gente se pergunta: é um bom reforço para o Cruzeiro? É um ótimo reforço para o Cruzeiro. Na terra do Cruzeiro, que tem Nonoca, Jadson Orelha, lógico que o Nonoca ainda nem jogou, né? Mas tem o Jadson Orelha, o Matheus Barbosa e o Matheus Neres que não se encontraram. E ali no meio ali de criação você tem o Alan Ruschel, que não joga nada. A real é essa. Tem o Claudinho, que também não joga nada. E o Marcinho, que ainda não se encontrou. O Rômulo vem para poder ser titular e dar uma diferença nesse meio de campo do Cruzeiro. É um cara que consegue jogar tanto como primeiro volante, tanto como segundo volante, mas ele normalmente gosta de fazer uma marcação mais em cima, então ele se adapta melhor como primeiro volante, gosta de fazer a cobertura do lateral. Ele no Verona, às vezes ele recuava bastante para pegar essa bola lá atrás e fazer essa transição, saindo com qualidade, e ele tem velocidade. Acostumou na carreira a jogar de lateral, a subir e voltar também, recompor. Então é um cara que tem uma velocidade e deu certo no futebol italiano por causa disso, por marcar bem forte e sair em velocidade, principalmente no contra-ataque. Só que a gente tem que entender que, por exemplo, em times como a Juventus, que normalmente agride mais o adversário, ele não deu tão certo, né? Foi um cara que foi até naturalizado italiano, só não jogou uma Copa do Mundo porque teve problema de pubalgia. Mas voltando à situação da Juventus, é um time que agride mais, então tem que propor mais o jogo. O Rômulo é um cara que acostumou e teve seus melhores momentos em times mais retraídos, que são mais de contra-ataque. Ele marcava muito bem e, por ter a velocidade, saía em velocidade para poder fazer a transição ofensiva. Na Juventus, normalmente era o contrário, os times se fechavam contra a Juventus e a Juventus tinha que propor o jogo. Então, assim, ele na Juventus não conseguiu desenvolver tão bem seu futebol. Ao contrário do Verona, que é um time menor, né? Ele foi capitão, jogou mais de 120 partidas e foi onde que teve mais destaque. Teve duas passagens lá, as duas foram longas, né? Uma um ano e pouquinho, a outra mais de 2 anos. E acabou chamando a atenção até do treinador da seleção italiana. Então é um cara, se você for parar para pensar, o futebol da Série B é mais ou menos isso. São times que gostam muito do contra-ataque, times que chegam mais forte, mais fechados quando jogam fora de casa. E o Cruzeiro não tem essa transição rápida, não tem às vezes nenhuma marcação firme. Então o Rômulo vem para poder ser um volante, tanto como primeiro como segundo. Às vezes quebrar um galho na lateral com um lateral suspenso ou que esteja mal. Então ele pode ser aquele lateral direito. Lá no Verona, algumas partidas também no começo ele quebrou o galho de lateral esquerdo também. Então é um cara que pode fazer várias funções, é um cara muito eclético. É um cara que tem uma transição rápida e, se você entender o estilo de jogo dele, ele pode jogar numa linha tanto como com 2 volantes como com 3 volantes, ele sendo esse volante que tem uma saída maior de bola, tem uma liberdade no campo para poder marcar em ambos os lados e poder chegar lá na frente. Então um cara que, mesmo com seus 33 anos, é um cara muito interessante, porque a gente não tem nada similar no elenco. O Cruzeiro não conseguiu encaixar sua volância e é um cara que, os últimos jogos que eu consegui ver dele, do campeonato italiano, que eu acompanho, mesmo ele tendo uma idade mais avançada, é um cara que consegue correr, tem uma condição física bem ainda, e é um cara que sabe ler e tem uma tática de futebol muito apurada. Não é um cara
Fala assim, ele foi lá no futebol europeu, bateu e voltou. Não, ele ficou muito tempo lá, chamou muita atenção, jogou em muito time tradicional na Itália. E uma coisa pro cara jogar nesses times durante muito tempo, é um cara que soube fazer a leitura do futebol italiano e conseguiu se adaptar. O futebol italiano ele é muito físico, é de pancada, transição rápida e muita categoria. Então, assim, é um cara que vai chegar, eu acho que vai agregar demais. No meio de campo do Cruzeiro não tem um cara para poder ser comparativo com ele, né? Você tem ideia, a gente tem o Ariel Cabral aí que não sabe nem o que faz com o cara. Então o Rômulo aí vai chegar para se sobressair. A questão de ser pego de surpresa é que não estava em momento nenhum sendo falado, tanto que o Rômulo anunciou primeiro do que o próprio Cruzeiro. E muita gente fala assim, mas ele já passou no Cruzeiro? Já, há mais de 10 anos atrás, ele jogava como lateral, teve poucos momentos assim bons, mas foi um lateral muito meia boca, mas como volante eu gosto muito da ideia dele no Cruzeiro. Sobre a questão da dívida do Atlético, né? Meus amigos, minhas amigas, a dívida do Atlético passa de R$1 bilhão. O presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Castelar Guimarães Filho, está muito preocupado. Né? Cadê o Arnaldo Ribeiro agora para poder comentar esse abismo? O Cruzeiro está numa draga financeira, não é segredo para ninguém. O Cruzeiro foi roubado, a palavra é essa. Foi feito contratos pornográficos e o Cruzeiro desandou todo, né? Tem a questão de ter gente lá dentro ainda que pertence à família União, gente que não quer o bem do Cruzeiro, quer só ganhar em cima. Então o Cruzeiro tem uma dívida muito grande, mas está sendo obrigado a passar pelo reboot financeiro, cortar gastos, contratar jogadores mais baratos, alugou a sede, está tendo sua sede até no shopping. Então o Cruzeiro está fazendo uma transição que, se for feita, mesmo que meia boca, daqui 5, 6 anos o Cruzeiro vai estar mais saudável financeiramente, né? Principalmente se o Cruzeiro conseguir virar a empresa, vender suas ações, o Cruzeiro vai conseguir voltar os trilhos para o caminho. E é aquela questão que eu falo, a mídia é muito tendenciosa. Do mesmo jeito que não cobre o Cruzeiro, não cobre o Atlético, não cobra do mesmo jeito. A questão não é só cobrir, é cobrar também. Ano passado o Atlético teve uma folha muito cara e não conseguia pagar, porque os reforços estão vindo de mecenas, do Meni, do Guimarães, são investidores, mas o clube não está conseguindo pagar o salário em dia, pagar bicho, pagar essas coisas, e não está sendo falada como está sendo falado no Cruzeiro. Tudo que acontece no Cruzeiro, se a tia da cozinha escorregar e cair, é notícia. Cruzeiro matou a tia da cozinha. Então, assim, é muito engraçado. Só que o Atlético, ele tá fazendo o all-in, como a gente fala na NBA, tá indo pra cima, contratando todo mundo, gastando rios de dinheiro, abriu mão da parte do shopping para poder ter a questão da arena, já vendeu as não rights para MRV e tá fazendo tudo para poder se destacar, né? Aproveitar o momento que o Cruzeiro tá embaixo para poder arrecadar torcedor, se colocar como talvez a primeira força de Minas Gerais, que é muito difícil de acontecer porque o Atlético não ganha nada. Mas isso aí tem um lado perigoso, as dívidas estão aumentando, o Corinthians teve muito disso, de construir o estádio sem ter condições, fazer um time caro com Carille e resolveu a curto prazo e tá apertado financeiramente e vai passar um sufoco porque ainda continua gastando dinheiro. Só para você ter ideia, a contratação do Luan para um time que não tinha dinheiro, não tinha a mínima condição. Então, assim, o Atlético está indo percorrer esse mesmo caminho perigoso. Tá postando todas as fichas no estádio, num time caro para poder acontecer agora. Mas se não acontecer, fica só a dívida. Outro exemplo é a MSI no Corinthians, a Parmalat no Palmeiras. Então, na hora que o Mecena conseguiu o que eles querem, que é a questão de ter o nome, a MRV ali falada todos os dias, na hora que ele tirar o cavalinho deles do páreo, o Atlético talvez fique só com as dívidas. E eu quero ver a mídia sendo cobrada por cobrir o Atlético e ter deixado passar tanta informação, o que não aconteceu no Cruzeiro, né? O Cruzeiro sempre teve tudo exposto, então eu acho engraçado isso, deles não cobrarem a mesma seriedade financeira, a mesma autoridade financeira entre os dois times de Minas Gerais. É muita passação de pano, que se não tiver um cara louco igual o Jaircy Carvalho, que nem é um cara muito assim, da gente colocar crédito nele, não fosse um cara desse para chegar espanando, a gente não ficaria nem sabendo, porque ninguém tá falando disso, tá parecendo que o Atlético tá nadando em dinheiro, e não é verdade, né? Não é a realidade de nenhum clube brasileiro. A gente vê o Palmeiras com dificuldade de contratar, olha os nomes que o Palmeiras contrata, não tem ninguém de destaque. O Diego Costa tá aí, ninguém conseguiu contratar, o Borré tá aí no radar e ninguém tem dinheiro para contratar. A pandemia veio, enxugou os cofres, não tem mais questão da bilheteria, então vai ser uma situação difícil para todo mundo. Espero que seja tudo passado a limpo e parem de passar pano pro outro lado. Mas eu sou o David Reis, esse é o vídeo
de sabadão aí no carro, porque o povo tá fazendo faxina. Deixa aí nos comentários aí o que você achou da contratação do Rômulo. Você acha que vai ser um bom volante? Você lembra da primeira passagem dele do Cruzeiro? E deixa aí nos comentários também o que você achou sobre a questão das mídias não falarem da dívida do Atlético. Deixa aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, que é muito importante. A gente vai chegar aos 2.000 inscritos. Eu vou sortear uma camisa retrô muito top. Então deixa aí nos comentários. Fortalece aí também. Eu sou o David Reis. Esse é o Blog Vai Cruzeiro. E valeu! Посчитал Буффон, сколько дней он провел в Юве. Опасный момент, и сейчас уже без Буффона. Szöglete következik. Rövid saroknál sikerül kifejelni, Romulo most beadhat. És ez nem rossz! Gól! Vezet a Hellas Verona az újdonsült veronai Vukovic góljával. Opportunità per Verde, Fares, cross invece verso Romulo che sblocca Verona Benevento, ma è bellissimo l'impatto d'interno contro Perin. Romulo rientra il Verona in partita 1-1. Tenta un'imbucata in mezzo per Bonaventura, regala il pallone al Verona che adesso riparte di gran carriera con Romulo. Attenzione a Ken, palla dentro! Il 3-0! Esplode il... Va lì, traversa di Romulo, sfortunato, un gran calcio di punizione il suo.